Olá, telespectadores da TV Cidade de Joinville. Está começando mais um programa Ecologia em Ação. Vamos hoje tratar de um assunto que vocês gostam bastante. É a questão das hortas, do plantio do verde, do plantio das folhas, dos alfaces. E conosco está aqui um convidado especial para esta aula da horta comunitária, que é importante isso. Por que horta comunitária? Nós estamos preocupados, nós engenheiros agrônomos de Joinville, e eu também me incluo entre eles, é de que se a estrada bloquear, a comida está próxima, a comida está no condomínio. Se a verdura não chega mais de São Paulo, do Ceasa de Curitiba, ela está pertinho da gente, está pertinho do prato. Esse é o recado do programa de hoje. Nós tivemos um susto nesta semana. Estradas bloquearam, faltou até combustível em Joinville. Imagina, né? Vamos nos preparar, porque ninguém sabe como será o dia de amanhã com esse mundo maluco que nós estamos vivendo por aí. Então, o meu convidado é o Lourenço Yankee. Ele veio do Paraná há muitos anos atrás, adotou a Joinville como cidade dele, e é com ele que nós vamos falar, porque ele nomeá-lo meu assistente técnico do programa. Mas é isso, Lourenço. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vamos ver o que a gente pode estar contribuindo para o público de Joinville. Isso aí. Lourenço, como se organiza uma horta comunitária? Você tem ideia? Conversando com as autoridades, como é que é? O primeiro passo que eu acho que é interessante é que as famílias tenham o interesse de ocupar um espaço. E Joinville tem muitos espaços públicos que estão ociosos, que estão ali para ocupação de vandalismo, desova de lixo, que vai ser muito problema. Então a gente pode transformar esse espaço para um bem comum da comunidade. Certo. E aí a parte da comunidade ela tem que convidar os órgãos públicos dos quais as áreas públicas pertencem, para ter uma questão legal do implante desse projeto na comunidade. Você está participando desse programa, Lourenço, porque você tem uma experiência muito grande, de muitos anos. Você já foi coordenador de um condomínio de horta horizontal, aqui em Joinville, né? De uma horta comunitária, em local público, inclusive, debaixo de uma rede da Eletrosul, em terreno da prefeitura. Então, vocês lutaram para conseguir esse espaço. E aí, para arrumar o espaço, tive que fazer o quê? Teve que fazer cerca, teve que fazer terraplanagem, teve que tirar o lixo do terreno. Como é que foi isso aí? A área, justamente, era essa a preocupação principal da comunidade, que a área estava sendo ocupada com colocação de lixo, entulho, e então a gente pensou, por que não reverter essa área em produção de alimento, que é perto das nossas casas, com aquela ideia de nós termos uma alimentação de qualidade, saudável, sem aplicação de agrotóxico, porque nós também, a nossa área lá, quando foi implantada, ela está localizada próxima das nascentes do Rio Cachoeira. Então, a gente teve uma preocupação ambiental também. Então, foi uma reunião, convocamos os órgãos públicos, os quais nos deram o aval para poder implantar o projeto, e dali saiu com a mão na massa para a implantação do projeto, e a documentação a gente foi girando junto com o andamento já do projeto em ação. A área foi limpada, teve que ter essa limpeza, teve que ter um preparo do solo, uma correção do solo pelos técnicos da Fundação da Prefeitura, que deu esse suporte importante para a comunidade. Acho que o órgão público tem que dar esse suporte para a comunidade. Tem que dar, exatamente. E a cerca, nós tivemos a graça de a Eletrosul, por ter a servidão da área, ela contribuiu no cercamento do espaço, que é uma área de 14 mil metros quadrados, né, na comunidade do Costa Silva, do qual, né, deu esse up para a comunidade, facilitou, né, para a comunidade encampar. Então ficou a responsabilidade da comunidade de tocar o projeto e manter a área conservada e dentro dos limites das seguranças que são estipulados lá no contrato. E assim foi muito trabalhoso essa luta para conseguir o espaço?
Até que o espaço em si, a cedência do espaço, não sei se é o vocabulário correto, não foi tão dificultoso, porque houve interesse das três partes. Que nem eu disse, a comunidade, a primeira parte, mostrou interesse, o órgão público também, por ser uma área que estava ociosa, ia causar problema para o órgão público, e a Eletrosul, por a questão de segurança das torres e tal, por crianças não estarem subindo, então gerou esse grupo de interesse das três partes, da qual foi permissionada a área, então, para esse projeto. Muito bem. Então, o programa é isso aí. Programa Horta Comunitária, bairro Costa e Silva, Joinville, Eletrosul, Centrais Elétricas, com Prefeitura Municipal de Joinville. E a associação, é uma associação de moradores ou foi assim somente um grupo que se organizou para fazer a horta? Inicialmente, foi um grupo de pessoas que se organizou para fazer a horta. Só que aí, quando precisava ter uma entidade de utilidade pública para poder permissionar a área, que até então a prefeitura não tinha contrato com o CNPJ. Isso. E aí a comunidade teve que fundar uma associação de moradores para poder ocupar esse espaço público. Então andou tudo meio junto, né? A associação de moradores, o projeto foi rolando tudo junto, mas e a associação ela tem o poder sobre a área, né? Então ela que tem o controle de quem faz parte, quem não faz parte. Então ela que tem esse domínio que hoje eu não estou à frente da associação, é um outro colega. Claro, eu contribuí com a minha parte, isso. 2 em 2 anos é feita a eleição, então tem um outro colega que está à frente hoje do projeto. Isso chama-se democracia, né? Democracia. Está faltando. Às vezes. Então é a reunião com o povo. Reunião com o povo. Eu estou mostrando aqui uma imagem da tua reunião, onde lá o pessoal, numa residência lá, né? Isso, como a gente criou a Associação de Moradores na época e não temos um espaço próprio para a entidade, e ela está lotada até hoje na minha residência, né, no meu endereço, e eu cedi a minha garagem para as reuniões. Hoje ela está na outra rua, na Maria Alves Ferreira, ao lado da horta, com outro colega que está na coordenação, então as reuniões estão acontecendo lá, mas sempre divulgado para a comunidade que ciência Ótimo. Então, questão do endereço. Se a sociedade pede, se organiza, as coisas acontecem, né? Acontecem. E como é que vocês fazem quando tem um cara chato no meio que fica incomodando? Ele é convidado para ir embora? Como é que é? Não, é porque assim, lá a gente teve a preocupação na época, devido a esses percalços que vêm no meio acontece, a gente criou um regimento para organizar o projeto. Então tem um regimento, né, tem as leis lá, as regras do espaço, da ocupação do espaço, como ter acesso ao espaço, o que você pode, o que você não pode, as suas responsabilidades, os seus direitos, né, tudo garantido ali nesse regimento, e a pessoa quando vai para ingressar no projeto, a primeira coisa é passado esse regimento, se ela está de acordo ou não, daí ela assina a ficha de adesão perante a entidade que ela vai estar aderindo, obedecendo aqueles regramentos. São duas coisas distintas ali, né? É a associação de moradores e o projeto da horta. O projeto da horta. Isso. Então, mas nem todos da associação fazem parte do projeto da horta. Não, isso são duas... separado. O projeto é uma ferramenta dentro da associação de moradores. Dentro da associação. Isso. Ótimo. Porque a associação ela também poderá desenvolver outras atividades além dessa da horta, né? Sim, ela desenvolve. Ela desenvolve, ela atende a comunidade como um todo, né? Enquanto eu estive à frente, a gente participava em todos os órgãos da prefeitura, reuniões, conselhos, para poder estar trazendo a informação correta para o cidadão, enquanto a associação de moradores, só que o presidente da associação de moradores é o coordenador do projeto, daí automaticamente se elege para as duas coisas. Tá certo. Então a limpeza do terreno foi com o auxílio da prefeitura, que colocou uma retro lá dentro, caminhão caçamba, tiraram os entulhos, todo o lixo. Isto. Levaram o lixo para o lugar certo. Correto. Provavelmente. Provavelmente. Né? Porque hoje você, para destinar o lixo de um terreno, você tem que ter um local definido, licenciado, para receber aquele lixo. Então, em Joinville, nós temos o aterro municipal, sanitário municipal, que recebe esse material e emite um certificado de que você depositou ali.
Mas não é o caso aqui. Isso foi limpo, a prefeitura colaborou, o terreno ficou ajustado. Foi feita drenagem também? Não, a parte só foi feito, revolvida o solo, que estava compactado, porque como entrou máquinas pesadas para, né, a limpeza do terreno em si, aí ficou compactado, então foi revolvido esse solo, aplicação de calcária para correção da acidez, tudo conforme os técnicos da fundação acompanharam na época, que foi já estipulado nas reuniões ali que a competência de cada um, né, da comunidade. As fontes de água foram protegidas. Isso, aí assim, aí depois com o tempo a gente foi introduzindo algumas tubulação para melhor drenagem dentro do espaço, para até dar um melhor andamento nos trabalhos manuais, que a horta toda ela é praticamente um trabalho manual. As trovoadas, as chuvas fortes sinalizaram onde é que tinha que fazer drenagem. Isso. Né? E a erosão também, né? A erosão... Porque é uma área montanhosa. Né? Só que não chega a ser tanto. Então, os canteiros foram feitos no sentido da pluvial ali, então não teve problemas, né? Ele vai pelo corredor e sem problemas. Então tá. O solo, então, nós estamos mostrando aí para os nossos telespectadores. É um solo que tinha muito resíduo. A terra não é a terra ideal para agricultura, para plantio, mas ela teve que ser trabalhada, essa terra. Foi feita uma neutralização da acidez do solo, foram acrescentados provavelmente alguns adubos orgânicos, restos orgânicos, e assim a terra aos poucos foi sendo melhorada para receber as plantas, as mudas, né? Sim, e a gente colocou também para a comunidade a desenvolver aquele hábito de a sua produção orgânica não ser destinada ao aterro sanitário de Joinville, que já está comprometido. Então a gente orientava lá no início as famílias para que aquele resíduo orgânico, aquelas cascas da batatinha, da maionese do domingo, a casca da banana, da maçã, que fosse levado para a horta e aplicado no solo. E vocês montaram uma estrutura para fazer a decomposição da matéria orgânica? Não, esse é aplicado daí, foi sendo colocado diretamente no solo. Isso. Com o tempo, daí eu procurei desenvolver alguns projetos com os técnicos da fundação, devido à visitação das crianças de jardins de escola, até no sentido de estar dando um ensinamento, uma ideia para as crianças. Educação ambiental. Ambiental, para que aquele orgânico não tinha necessidade de pôr no aterro sanitário. Então nós temos aí os teus associados, já fazendo alguns canteiros, tem criança no espaço, tem uma vala de drenagem, aí nós estamos vendo a cerca. Já tem arame nessa cerca? Foi difícil conseguir o arame? Ou não, daí a Eletrosul que cedeu isso. A tela alambrada e 3 fios de arame em cima. Né? Certo, muito bom. Mas condições muito boas para a implantação de uma horta. Sim, né? Necessária. Esse suporte tem que haver. Porque a gente sabe que em Joinville muitas tentativas de implantação de hortas comunitárias foram feitas, mas nem todas tiveram sucesso. Os problemas surgiram e o pessoal não soube como contornar essa situação, né? E acabou desaparecendo essas unidades, né? Sim, nesse ano de implantação desse projeto no Costa Silva, eu visitei 5 ou 6, foram implantadas 30 unidades em Joinville. 30? Das 30. E das 30 que foi implantado naquele ano, a que vingou foi esse projeto lá. Os outros foi se perdendo aos tempos e agora estão se resgatando aos poucos, já está se resgatando alguns deles. Quer dizer que o importante, quando o projeto começou a andar, são as reuniões constantes. Né? Constantes e a mobilização da liderança ali para tentar agregar a comunidade, né, para que ela se sinta apoiada. Porque o ruim sempre são as fofocas, né? Sim, mas então, na reunião com os associados, com os cooperados desse condomínio hortícola, elas são derimidas, são esclarecidas. Isso é fofoca, isso é um fake. Isso. Né? Então isso é falso. Isso está no regimento também. A nossa realidade é essa e nós estamos conseguindo isso. E o prefeito tal está proporcionando isso. Eu sei que vocês receberam muita matéria orgânica industrial. Da indústria, inclusive. Vocês receberam muito resto de algodão, por exemplo. Isso, a gente pegou... A matéria orgânica também se decompôs no solo, né? Sim, a gente conseguiu esse resíduo de algodão,
Até então a gente não tinha assim um quantitativo, quanto isso era contaminante ou não, mas como certo. vinha direto da agricultura para ali sem passar nenhum outro processo, acredita-se que o sentido de contaminação química seria baixo. E com a decomposição do material isso se dissiparia. E também conseguimos, na época, aquela cinza da casca de arroz, que é Urbanos de Jaraguá, né? Então, na época ali, ela dá um agregado ao solo, né? Importante, na parte de casca de arroz carbonizada é um excelente... potássio, fósforo. É uma excelente camba para germinação de sementes. Também. Né? Mas, então, o local... vocês não tiveram problema. Agora, quem quer hoje estabelecer uma horta comunitária, sempre tem o problema da escolha do local, né? Então, o local tem que ser bem estudado para ter sucesso, né? Também. Não pode colocar numa pirambeira, porque você sabe que essas áreas públicas elas foram geradas dentro dos projetos aprovados na Câmara de Vereadores, os projetos de loteamento. E o proprietário do terreno sempre deixou o pior espaço para o poder público. Isso. Então é uma pedreira, é um buraco, não tem solo, é uma várzea de rio, compreende? Então é complicado. Aqui nós estamos mostrando uma imagem já de uma horta que não é, logicamente, a horta que nós estamos falando sobre você. É uma horta que mostra já ela implantada, com diversos proprietários de canteiros. Lá, como é que se faz a divisão do terreno? Inicialmente, na época, tinha ociosidade de espaço, então a pessoa pegava aquilo que ela daria conta de cuidar. A gente optou por essa parte, né? Cada um adota o seu espaço. Isso daí ficou no regimento que a própria comunidade construiu. E à medida que foi aumentando a procura, que no início a gente foi procurar famílias para ocupar toda essa área. Então a gente conseguiu 37. A gente na reunião estava acho que 8 ou 10 lá na primeira reunião, né? Que fomos os mentores. Mas na hora de implantar, o pessoal... daí tínhamos que ocupar toda essa área e aí a gente saiu à caça de famílias, né? Vamos participar do projeto e aquela construção negativa sempre vem primeiro, que não vai dar certo e tal, mas conseguimos 37 famílias no início. E depois só foi subindo esse número. Hoje passa de 50, né? A atual administração Mas tem gente lá, na fila, né? Eu não posso lhe afirmar porque está com outra administração. No teu tempo tinha, né? No meu tempo tinha. Eu sei que eu gravei um programa com você lá, você está com uma fila bem grande, né? Sim. Chegou até a 26 famílias aguardando vaga no espaço. Tinha bastante procura, assim, porque daí viram que aquilo era interessante, que você ia ter uma alimentação saudável, porque a questão é descascar mais e desempacotar menos, né? Essa ideia que é a nossa necessidade física agradece isso, né? Que você use esse hábito do uso saudável da alimentação. Então as famílias começaram a valorizar isso e daí a procura só foi aumentando, né? Então a gente daí assim, quando existia um espaço maior, subdividia-se em vários espaços para que desse oportunidade para aqueles que queriam ingressar poder estar participando. Então, sempre nesse sentido. Então, existe, por exemplo, hortas mais simples, né, nos bairros, né? Provavelmente nos bairros de moradores de poder aquisitivo melhor. As hortas são mais ou menos de luxo até, né? Eu estou mostrando uma horta aqui que ela é pavimentada, ela é com declividade, com curva de nível e muito bem cuidada. Quer dizer, isso depende também daquele profissional que dá uma assessoria voluntária lá na horta, né? Sim. A gente até pensou nesse pavimento entre canteiros e a gente pensou na parte ecologicamente correta. Então optou-se em não fazer nada, deixar o natural ali, a natureza, até por questão de erosão daí causar, porque a água que cai num piso, ela não vai filtrar. Se você tem um corredor de chão, a água vai ficar por ali. Então, no regimento até foi colocado, fixado isso, que poderia pôr areia, serragem ou manter o barro. Então, nos entremeios canteiros, tem essas 3 opções. Até com a questão chove, ecológica. O pessoal fica assim desconfortável com o barro, né? Sim, mas é roça. O agricultor tem que trabalhar com a terra, né? Tem que trabalhar com a terra. E para aí vocês devem ter assim deve ser instalado nesta horta comunitária um local para trocar de roupa, né? O pessoal traz já a roupa de casa, a maioria... com o carro com a roupa, ou troca a roupa
perto do carro? É, bem ou poucas bota? famílias. Bem poucas famílias. A maioria é só questão do calçado mesmo, porque Já vem de casa já pronto. vem com a roupa ali, daí que a hora que volta, de certo, já vai lá para a lavanderia, mas mais a questão talvez do calçado, porque muitas das famílias, até enquanto eu coordenei, elas moram em apartamento às vezes. E Certo. aí você entrar com uma botina com o barro não dá. Aí Não ele dá. põe numa sacola, né? Na hora que chega lá perto do portão, ele troca o calçado sem problema nenhum. Porque é um Se problema resolve. isso, né? Então agora nós estamos mostrando mais uma vez as reuniões mensais, numa imagem aqui, do pessoal fazendo votação pelas propostas. Lógico que não é o teu grupo aqui, mas são imagens que a gente captou das hortas comunitárias que tem no Brasil. E acho que esse diálogo é o mais importante de todos nessas comunidades hortícolas de condomínio, assim, né? Eu acredito que é um dos instrumentos mais importantes, porque ali você sana qualquer dúvida e todo mundo fala a mesma coisa. Então, para você manter o foco, que é ocupar o espaço da melhor forma possível, Tá certo. sem ter conflitos, né? Nem com vizinhança, porque a adubação orgânica pode causar esse conflito de vizinhança. A gente Então, teve toda essa preocupação. Isso nós determinamos aqui no nosso programa como uma aceitação. E a aceitação do regimento. Isso, E a aceitação da Constituição. também. Não é isso? Porque isso aqui, o regimento nada mais é do que uma Constituição, Sim. como a nossa Constituição do Brasil, né? Então todo mundo segue. Saiu fora, tem um grupo lá que vai fazer as observações, vai fazer as correções, vai fazer os aconselhamentos, né? Para que ninguém saia machucado. Porque o brasileiro é muito sentido. Falou alguma coisa que ele não gostou, ele já quer ir embora. Então isso é um problema sério. Então é somente a aceitação e o diálogo é que consegue consertar isso aí. Sim, aí assim, você tendo com a educação, com os respeitos, né? O meu direito é limitado até onde inicia o seu, Tá e assim a gente vai passando. Então o regimento ele regra e daí tem a parte da diretoria da associação que está toda ela assessorando o coordenador, que é o presidente atual, Então, que eu estou dá o mostrando suporte. agora um slide novo, uma transparência nova. É o local onde se instalam as hortas. Então nós temos os mais diferentes locais, inclusive na cobertura de prédios. Pode também ser feita uma cooperativa dessa de hortícola, né, com os moradores do prédio, né? Sim, teve procura por causa do projeto, daí onde se tem uma horta se usa mudas de plantas, né, que vai ser cultivadas ali. O pessoal de condomínio tem procurado para poder implantar dentro dos seus condomínios. E tem um senhor em São Paulo, quase no litoral ali, que ele tem 60 metros quadrados em cima de uma laje, ele produz frutas frutíferas em vasos, né? Tudo em vasos, por causa da laje da casa dele. Mas, então assim, dá para se aproveitar qualquer espaço que dá para se produzir. Tem muito condomínio, com prédios, que as garagens foram feitas do lado de fora, com uma cobertura de Eternite. Mas se você tivesse feito uma cobertura de concreto, em cima dessa garagem você podia fazer uma horta. Poderia, seria uma coletando a água da chuva, né? tendo sol, porque é importante ter sol. Ter né? o sol, isso. Tem desde o prédio com muita sombra não vai dar certo. Não, na a planta agricultura. não vai se desenvolver onde é muito sombrio. E o importante é que você, quando não usa produtos químicos, adubo químico, por exemplo, você tem que ter matéria orgânica, você tem que fazer a compostagem. Isso. E é como você falou no começo, os participantes do grupo oferecem a matéria orgânica que foi gerada nas cozinhas para se transformar em humus, em alimento para as novas plantas que vão chegar ali. Isto. E aí, até por uma questão de visitação e ter uma coisa mais técnica, eu procurei implantar lá no espaço uma composteira, da onde a gente usa lá o resíduo do caldo de cana, que é aquele bagaço da cana, e daí agrega o resíduo da cozinha, uma varreção de umas folhas de árvores, tudo isso. O churume resultante é usado também como adubo líquido. Adubo líquido. Tem uma torneira embaixo onde se faz a coleta do churume. Isso, na composteira, mas nos tambores tem a torneira. Na composteira de aí piso, não, daí foi feita uma drenagem embaixo, um buraco aí lá dentro, daí é colocado em tambor e reutilizado na adubação.
Porque o objetivo é a sustentabilidade. Sustentabilidade. Você vai trazer o adubo e baixo químico, custo. você quebra o equilíbrio do organismo humano consumindo verduras fora de equilíbrio. Isso. O adubo químico provoca isso, ele provoca um crescimento fantástico, mas os elementos estão em desequilíbrio ali, isso prejudica o consumidor. Então a parte da compostagem oferece para a planta um alimento completo, equilibrado. Equilibrado e completo. E depois a planta nos transmite isso também dentro de um certo equilíbrio que só favorece a qualidade de vida da pessoa, da saúde. Agora, o ponto principal também é a água, né? Se você não tem água numa horta, você está fadado a usar água com cloro, né? Isso. Lá no projeto foi feito um sistema de captação de água, que não sei se está as imagens dentro da apresentação, só que com o tempo preferiram usar água clorada. Então, esse ponto está neutralizado por enquanto, né? Até quando não sei, mas... Não é impossível montar um captador de água, mesmo a lona estando enterrada embaixo, com terreno com declividade, você pode fazer um captador de água plantando em cima dele. E a água que vai se armazenar, ela é armazenada numa cisterna, numa cota mais embaixo, filtrada, e é uma água adubada de excelente qualidade. Isso aí dá para fazer perfeitamente. Não precisa ter telhado. Sim. Não precisa ter telhado. Mas aqui nós estamos mostrando também os participantes do condomínio regando as suas hortas. E aqui o pessoal está com espécies corretas. Você não pode plantar qualquer coisa, mesmo porque você tem lá a linha de alta tensão, que você não pode plantar árvores e algumas espécies que podem atingir a fragilidade das linhas de transmissão, não é isso? Sim, por isso que eu comentei lá no início que as três partes sentaram para conversar e é onde foi colocado o regramento, o que pode e o que não pode, né? A gente, nesse local lá no Cossilva, quando foi implantado, teve essa limitação de cultivar áreas, principalmente as frutíferas, por causa da rede elétrica, que a gente é limitado a uma certa altura. Então, e a questão da descarga elétrica também, que é uma árvore com uma certa altura, ela pode atrair uma descarga elétrica, o que iria prejudicar a transmissão da linha. Então, para a hortaliça, ok, beleza, funciona bem, Lourenço, bananeira. Qual é o recado que você deixa para o programa? Curto e grosso. Eu sempre digo, a comunidade que se organizar para implantar um dos projetos desse, ela só vai ter a ganhar na qualidade de vidas. No relacionamento com as pessoas. Relacionamento, convívio comunitário excelente, saúde mais ainda, porque você faz a prática do exercício físico, você tem a psicologia aplicada ali no convívio da comunidade, você vai trazer para sua mesa, para sua família, uma alimentação de qualidade, fresquinha, colhida ali no dia, sem perder nenhum nutriente, então é só ganho. Encerramos assim mais um programa Ecologia em Ação, agradecendo a presença do Lourenço, convidado para as próximas edições do programa para passar para vocês uma qualidade de vida boa e um bom exemplo de educação ambiental, começando pelas crianças. Até o próximo programa Ecologia em Ação.